Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a situação do Eduardo Pazuello. Essa que é a realidade, não sei se por orientação do Bolsonaro, mas ele, o Pazuello aí, acaba desrespeitando o Supremo Tribunal Federal e consequentemente também o ministro Alexandre de Moraes. Ou melhor, né, desrespeita uma ordem aí do ministro Alexandre de Moraes e também desrespeita consequentemente o Supremo Tribunal Federal. Parece que o Pazuello e de certo modo o Bolsonaro e companhia limitada, também como Valdemar Costa Neto, querem, de certo modo, brigar com o Supremo Tribunal Federal, tá? Aconteceu algo aí que não foi muito legal. Tanto o Pazuello quanto o Valdemar Costa Neto estão aí peitando o STF e a coisa ficou um tanto mais que complicada. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa situação no vídeo de hoje, tá? Então, já aproveita e deixa um like aí. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre a situação aí do Bolsonaro e, de certo modo, o Pazuello, né? Que, consequentemente, está desrespeitando, né? Ou pelo menos desrespeitou aí o ministro Alexandre de Moraes, o STF aí, consequentemente, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro aí do Bolsonaro, mas antes de te apresentar, o Eduardo Pazuello, que foi desministro aí do Bolsonaro da Saúde, que ajudou, ou pelo menos prejudicou muita gente aí no Brasil, esse cara foi eleito aí como deputado, né? Deram esse prêmio pra ele. Foi o pior ministro da saúde, um dos piores ministros da saúde, e deram um prêmio pra ele. Ah, não, já que você foi um péssimo ministro da saúde, vamos colocar você lá como deputado. Quem sabe assim você faz o pior trabalho, pior do que aquele que você já fez como ministro da saúde. Que tal? Então, pegaram e colocaram ele lá, esse Eduardo Pazuello, que disse que era ministro lá, de certo modo, né? Disse que era especialista em logística e não conseguia enviar aí os oxigênios para Manaus. Então, você já viu a bagaceira que foi, tá? E aí, simplesmente, o povo brasileiro, né? Pelo menos uma parte dele, decidiu premiar esse cara como deputado, tá? Como para ser deputado. Fazer o quê? Lá pelo povo? Nada, mas sim, simplesmente botaram ele lá. Aí, o que aconteceu? Esse Eduardo Pazuello contratou um rapaz para poder trabalhar lá, né? E esse cara, melhor dizendo, era um homem que viu aí, ou pelo menos, né, está entre um dos investigados por planejar um golpe de Estado aqui no Brasil. Então, ele pegou, mesmo sabendo que o Supremo Tribunal Federal proibiu, né, que pessoas que tenham participado desse ato de maneira absurda, né, o Supremo Tribunal Federal proibiu essas pessoas de trabalharem em funções públicas. Aí o Pazuello falou assim: ah, não, mas peraí, não tem nada a ver não. Que tal a gente colocar ele aqui como um funcionário para poder receber funcionário do Estado que queria acabar com o Estado? Olha que loucura. Que aí a gente paga para ele um valor de 15 mil reais bruto, coisa pouca coisa. Vamos botar ele aí. O Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes já tinha proibido, o Supremo também já tinha proibido, consequentemente. Aí o Pazuello e o Valdemar Costa Neto simplesmente falaram assim: ah, não, vamos botar ele lá. E também, ó, aqui vamos ser sinceros, tá? A responsabilidade disso é do povo. Como é que você coloca um cara como esse cara aqui, que não providenciou máscara, não providenciou álcool em gel, não providenciou nada, e aí você vai premir e bota ele lá como deputado federal? É um verdadeiro descalabro com a... Enfim, olha. Só, assim, tem coisa que beira o absurdo, tá? Então, assim, o que fizeram aí? Colocaram esse rapaz lá, né, que... né, embora a decisão do ministro... A decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para o afastamento seja de 8 de fevereiro, o general da reserva, né, da Secretaria-Geral da Presidência de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, continua trabalhando agora aí no gabinete lá do Pazuello, onde tem um cargo de natureza especial, tá? O site da Câmara informa que Fernandes recebeu um salário normalmente por fevereiro de R$ 15.629,42 brutos, né? O cargo de natureza especial é privativo das lideranças e da mesa da Câmara, tá? No caso de Fernandes, ele ainda foi nomeado em 24 de março de 2023 pela liderança do PL e em seguida emprestado aí ao gabinete do Pazuello. Portanto, o desligamento de Fernandes para cumprir a decisão aí do Supremo Tribunal Federal poderia ter sido feita
pelo próprio deputado Pazuello e até mesmo pela liderança aí do PL, tá? Só após a publicação dessa reportagem que o PL demitiu. Então, tá aí o Pazuello, né? Gente, é assim, a política brasileira, aqui já é mais a parte da minha opinião, uma parte dela, assim, extremamente complicada. Os caras parecem que não têm respeito, literalmente, pelo povo brasileiro. Eles estão assim, ó, um cara que também já começa por uma parte do povo brasileiro que parece que não tem, de certo modo, um respeito por ele próprio. Porque para colocar um cara igual o Pazuello como deputado, tá? Um cara que gerou transtorno, constrangimento para o povo, além de estar lá no exército sem fazer nada há muito tempo, coloca ele... Perdão aí. Coloca ele como um cara lá, como deputado, que não fez nada pelo Rio de Janeiro e nem vai fazer. Ele não fez e ele não vai fazer nada por lá. Aí, pessoal, aí fica difícil. Aí depois você quer escola, você quer educação de mais alta qualidade, aí depois você quer segurança, depois você quer melhora na economia, depois você quer, né, que melhore. Não vai melhorar, querido, não vai. Não vai melhorar porque você colocou um cara lá que tá lá para poder atrapalhar. Pelo contrário, vai piorar. Quando você coloca pessoas como Bolsonaro, como Eduardo Pazuello, como Nicolas Ferreira, como o Geir, né, o Geir, sei lá, piora a situação. Piora a situação. Então, o povo brasileiro tá na hora de ter um pouco mais de consciência e deixar de votar nesse tipo de pessoa, tá? Porque não tem condições. Olha o que o cara faz. Contrata um cara que tava participando supostamente de golpe de Estado. Aí você vai lá e paga, com o dinheiro do próprio Estado, você vai e paga esse cara que queria dar um golpe de Estado, supostamente. Brincadeira, uma coisa dessa. Então, acho que o povo brasileiro também, de certo, pelo menos na minha visão, não sei a sua. Depois você comenta aí. O povo brasileiro, enfim, né, parece que ele mesmo também, parece que vive na mesma situação. Coisa mais absurda. Como é que coloca esse cara? Esse cara não deveria ter nenhum voto. Pazuello, para ser sincero, aqui, já falar para você, o Pazuello deveria estar sendo responsabilizado, né, criminalmente, tá? O Pazuello só se candidatou como deputado para ele ter aí o foro privilegiado e ele não ser preso. Essa que é a realidade. Assim, eu fico muito triste por uma parte do povo brasileiro que, enfim, tá? E só para poder falar, enfim, eu não vou falar agora não, nos próximos vídeos eu vou falar eu não vou só falar, eu vou mostrar, tá? Então é isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala na próxima, valeu.